Essa mula é uma mula com 2 anos e meio. Ela é filha de uma égua lusitana com jumento pega. Ela foi criada totalmente a pasto. O único manejo que ela tem é de casquear os cascos todo mês. E mal foi cabresteada. Então nós vamos hoje mostrar aqui um trabalho de iniciação de doma, uma maneira bem suave, que é a ideia da nossa criação. Vamos iniciar agora nosso curso, nossa videoaula sobre iniciação de moares. Esse é um curso que vem sido muito requisitado pelas pessoas que ligam para a gente, entram em contato pelo site, de um DVD especificamente sobre a iniciação de moares. Então, antes de tudo, a gente precisa entender um pouco do comportamento da espécie, do comportamento do moar, do comportamento dos equídeos em geral. A partir do momento que a gente tem conhecimento sobre o comportamento dessa espécie, a gente precisa entender como a gente pode usar isso a nosso favor para o nosso manejo diário com essa espécie, com esses animais. O que a gente precisa entender, primeiramente, como funciona a mente dos equídeos, como eles se comportam na natureza. Se a gente olha, por exemplo, para esta mula, a gente percebe que ela é um quadrúpede e que ela tem como defesa primária de sobrevivência na natureza simplesmente a habilidade de correr. A fuga utilizando a habilidade de correr. Vejam que diferente de um outro animal predado, como o bovino, que tem os chifres para se defender como defesa primária, ou até mesmo os ovinos, os caprinos, que têm uma outra habilidade de defesa, os equídeos não. Eles têm como primeira a habilidade de defesa a habilidade de fugir. É óbvio que em casos onde eles se sintam acuados e sem poder utilizar essa sua defesa primária, eles vão utilizar as suas habilidades de defesa secundárias, que pode ser dar uma manotada, dar um coice, dar uma mordida. Mas isso sempre deve ter em mente, em caso de a gente não dar opção a eles para poder usar a habilidade de fugir. Isso a gente deve ter em mente e pensar, sempre que a gente estiver trabalhando com um cavalo, com uma mula ou com um jumento, a gente tem que respeitar essa habilidade de fuga, esse instinto de preservação da espécie. Bom, mas se a natureza deu a essa espécie a habilidade de fugir como principal arma de defesa, ela precisou dar a ele outras habilidades para que ele pudesse utilizar essa habilidade de fugir. Só fugir não adianta. Então a natureza deu a eles a habilidade de percepção. O que é essa percepção? Esses indivíduos na natureza são espécies predadas e precisam perceber a aproximação de um estímulo externo que pode ou não ser um predador. E essa percepção ela deve ser muito aguçada. Eles precisam perceber de muito longe a aproximação de qualquer coisa que possa vir trazer perigo para eles. Então nós estamos falando de habilidade de fuga e da capacidade de perceber a aproximação de um estímulo externo e de um predador. A gente deve ter isso em mente a hora que a gente estiver trabalhando, e eu vou mostrar para vocês como que isso funcionará a hora que eu estiver me aproximando dessa mula. Outra coisa, nós falamos de 2 aspectos comportamentais. O terceiro que ele deve ter em mente, ele precisa perceber e, consequentemente, ele precisa reagir muito rápido. Porque ele, comparado aos predadores, a habilidade dele de correr é muito menor. Então ele precisa perceber do animal estando muito longe e reagir muito rápido, antes mesmo dele identificar o que é aquele estímulo externo, se é ou não um predador. Bom, mas se ele percebesse, reagisse e começasse a fugir, a correr, o que aconteceria com esses animais na natureza? Eles viveriam o tempo todo correndo, não parariam para descansar, não parariam para se alimentar, não parariam para beber água e, consequentemente, eles morreriam e seriam extintos. Então, mais uma vez, a natureza precisou dar a eles e adaptar a eles com outras habilidades. E qual foi e qual é essa habilidade? É a habilidade de se habituar a esses estímulos externos assim que eles percebem que aquele estímulo não vai causar nenhum mal a eles. E essa capacidade de
habituação, vocês vão perceber que ela é muito rápida. Varia de indivíduo para indivíduo, mas ela é muito rápida. E é isso um dos segredos que a gente deve ter em mente ao trabalhar com os equídeos. Tudo que a gente for fazer com eles é novo, porque eles não tiveram contato com aquilo. Mas aí vocês vão perceber que ele vai perceber um estímulo, ele vai reagir a esse estímulo e, consequentemente, ele vai se habituar a esse estímulo. A partir do momento que ele habituou e aceitou aquele estímulo e reconheceu como não sendo um estímulo que vai trazer medo, que vai trazer dor, ele vai aceitar aquilo. E isso vai se tornar parte da nossa rotina, seja desde o momento que a gente vai começar a se aproximar e dar as primeiras disciplinas para esse indivíduo, até o momento que a gente estiver montando e pedindo movimentos mais bem elaborados para esse equino ou para esse equídeo. Outra coisa que a gente deve ter em mente: os muares, os equídeos, eles têm a habilidade de aprender. Isso já é cientificamente comprovado. Bom, se ele é capaz de aprender, vamos pensar um pouco no mecanismo de aprendizado dos seres vivos. Não só as mulas, mas qualquer ser vivo. Por exemplo, você que está aí assistindo esse vídeo, você precisa estar num estado emocional preparado para aprender. Nenhum indivíduo é capaz de processar uma informação e tornar isso um aprendizado se ela estiver num estado emocional de medo, de que ela precisa fugir. O que acontece com você quando você está com medo? Você tem endorfinas agindo no seu organismo, onde faz com que você contraia seu esfíncter, seu pulmão dilate e você esteja preparado a correr. Nesse momento, você é incapaz de processar essa informação e fazer com que ela se torne um aprendizado. E isso acontece com qualquer indivíduo. O que acontece numa sala de aula cheia de crianças? A gente prepara o ambiente, torna aquele ambiente o mais prazeroso ou menos desconfortável possível, para que as crianças tenham atenção, prestem atenção no professor, e então eles processem a informação e se tornem isso um aprendizado. Então eu preciso da atenção do indivíduo que eu quero ensinar e preciso de um estado emocional onde ele está relaxado. O que aconteceria se eu chegasse numa sala de aula com um revólver e apontasse para todas as crianças? Todas aquelas crianças entrariam em pânico, um estado emocional onde, sem elas escolherem, o próprio organismo liberaria hormônios, endorfinas, onde ela estaria preparada para fugir. E nesse momento você entra em pânico. Você já deve ter ficado com medo alguma vez na sua vida, e lembre disso. É impossível a gente processar uma informação se eu estiver com medo. Mas por que todo mundo, na hora que vai trabalhar com uma mula, com um cavalo, o cavalo está lá com medo, está acuado, ele está te mostrando através da linguagem corporal dele que ele está totalmente encolhido, tenso, e eu quero que ele aprenda. Então é essa incoerência que a gente tem que tirar da nossa vida a partir do momento que a gente escolheu querer estar perto dos equídeos, seja da mula, seja do cavalo, seja do jumento. Pensa, o cavalo, a mula é capaz de aprender, mas a gente precisa dar a ele um estado para que ele possa aprender. A gente precisa dar a ele um ambiente para que ele possa aprender. Eu não posso querer ensinar ele estando tenso, ele estando com medo. É impossível para ele. A gente deve respeitar isso. Mas voltando ao aprendizado, é óbvio que ele vai se sentir tenso, ele vai se sentir acuado, ele vai tentar se defender, porque ele está se sentindo mal com a minha presença. A partir do momento que ele tentou se defender, seja entrando no seu espaço, fazendo com que você recue, seja te dando um coice, seja te dando uma mordida, uma manotada, o que vai acontecer? Você não vai ter força para lutar contra ele, você vai sair do espaço dele. Nesse momento ele também